Como entregar essa dor para Deus e encontrar saída quando sua alma está exausta. Você está aqui porque existe um cansaço que não aparece no corpo, mas pesa no peito. E talvez você já tenha feito o que todo mundo recomenda. Respirou fundo, tentou pensar positivo, buscou distração, orou do seu jeito. Só que no fim do dia, a dor continua. A mente continua inquieta e o coração continua com aquela sensação de estar carregando um mundo nas costas. Agora presta atenção, porque isso é o que quase ninguém percebe. Tem gente que ora, chora e pede força, mas sem notar que a oração virou apenas um pedido para continuar suportando. Como se Deus fosse só uma dose extra de energia para você aguentar o que está te destruindo por dentro. E esse é o detalhe invisível. Você não precisa de mais força para suportar. Você precisa de coragem para entregar. Porque quando você apenas pede forças, você continua no controle do peso. Você continua tentando resolver tudo com as suas mãos e só chama Deus para te segurar enquanto você insiste em carregar. Mas a entrega verdadeira é outra coisa. Entregar é soltar de verdade, é reconhecer. Isso aqui é grande demais para mim. E é exatamente aí que a paz começa a nascer. Não quando tudo se resolve do lado de fora, mas quando o coração para de lutar sozinho do lado de dentro. E eu vou te dizer o que vai acontecer até o final deste vídeo. Você vai aprender passo a passo como fazer essa entrega de um jeito real, prático, bíblico e acolhedor. Você vai entender por que a sua alma está exausta, como identificar o que está drenando suas forças e como voltar para um lugar de descanso em Deus, sem se culpar, sem se cobrar, sem se sentir fraco. Mas existe um compromisso que eu quero que você faça agora, porque ele muda o clima dentro de você. Diga para sua alma com sinceridade: eu não preciso entender tudo hoje. Eu só preciso dar um passo com Deus. Repete de novo, sem pressa: eu não preciso entender tudo hoje. Eu só preciso dar um passo com Deus. Isso desliga o modo sobrevivência. Isso interrompe a guerra da mente. Isso abre espaço para o Espírito Santo trabalhar onde você não consegue. E já que você ficou até aqui, então vem comigo para o primeiro tópico, porque ele vai te mostrar um sinal que você não pode mais ignorar. Um sinal que, se você continuar fingindo que não existe, pode te quebrar por dentro. Mas se você reconhecer hoje, pode ser o começo da sua saída. Quando a alma diz chega, ela não está fazendo drama. Ela está te salvando, porque tem um limite que Deus permite não para te envergonhar, mas para te proteger. A exaustão da alma é como um alarme tocando dentro de você, dizendo: se eu continuar desse jeito, eu vou quebrar. E talvez você já esteja tentando calar esse alarme com esforço, com café, com distração, com mais uma tarefa, com mais uma obrigação, com mais uma promessa para si mesmo. Só que quanto mais você tenta calar o sinal, mais a dor aumenta. A maioria das pessoas confunde esse momento com fraqueza. Mas deixa eu falar como pastor e como amigo. O sinal não é fraqueza, é lucidez. É Deus te chamando para parar antes de cair. É Deus dizendo: você não precisa provar nada para ninguém. Você vai fazer uma coisa simples, mas poderosa: reduzir o peso do dia para o mínimo fiel. Não é desistir da vida. É parar de carregar o que não é seu para carregar. Escolhe agora uma única prioridade do dia. Uma só. Aquilo que realmente precisa ser feito, o essencial. O resto você vai colocar numa prateleira e vai dizer: isso pode esperar. Isso não vai governar minha alma hoje. E depois você vai fazer uma oração curta, objetiva, sem floreio, do jeito que Deus entende, porque Ele é Pai. Você não precisa se destruir para manter tudo em pé. Você só precisa voltar para mim. Talvez a sua alma esteja exausta, porque você está tentando segurar coisas que não estão nas suas mãos. Resultado: você passa o dia tentando controlar o incontrolável e termina a noite culpado por não conseguir. A alma cansa quando ela vira escrava do impossível. E Deus não te chamou para isso. Agora entra a parte prática, porque eu não quero só te explicar.
Eu quero te dar uma saída real para hoje. Diga assim: Senhor, eu vou cuidar do que é possível hoje, e eu te entrego o que é grande demais para mim. Eu não sou Deus, eu sou teu filho. Me dá direção para o passo de hoje. Percebe o que acontece aqui? Você não está negando a realidade. Você está separando o que é seu do que é de Deus. Você está tirando do seu peito o peso que te esmagava e colocando no lugar certo. E isso muda tudo, porque o descanso em Deus não começa quando os problemas somem. Ele começa quando você para de tentar ser o salvador de tudo. E preste atenção a seguir, porque ele vai esclarecer uma coisa que talvez você nunca tenha entendido sobre você mesmo. Tem cansaço que sono resolve, mas existe um cansaço que não melhora dormindo porque não é do corpo. É um grito interior. E quando você identifica esse grito, você para de se culpar e começa a se curar. Tem cansaço que uma noite de sono resolve. Mas existe um tipo de desgaste que você acorda com ele. Você dorme e ainda assim levanta pesado. Você tenta descansar e a mente continua rodando, como se tivesse um motor ligado por dentro. Isso acontece porque não é o corpo pedindo pausa, é a sua alma pedindo socorro. E aqui vai um ponto que muda tudo. Quando a exaustão é da alma, você pode até parar por fora, mas por dentro você continua lutando. Lutando com pensamentos, com medos, com lembranças, com pressões, com cobranças, com a sensação de que está sozinho. Aí você percebe por que o descanso não chega. Porque você está em guerra por dentro, mesmo quando está em silêncio por fora. Talvez você esteja carregando uma preocupação constante, aquele medo do futuro que parece uma sombra. Talvez seja a sensação de que, se você parar, tudo desmorona. Talvez você esteja vivendo com um peso emocional que ninguém vê, mas que te acompanha o dia inteiro. E o problema não é só o peso, é o fato de você carregar sem nomear. Porque o que não tem nome vira monstro. O que fica no escuro cresce, mas quando você traz a luz, ele perde poder. Agora eu vou te dar uma saída prática e imediata, algo que você pode fazer ainda hoje, em 2 minutos, sem complicação. Você vai colocar nome no que te drena, do jeito mais simples possível, sem tentar explicar bonito. Só a verdade. Em voz baixa, diga: Deus, o que está me exaustando é... E complete com uma frase só. Uma. Pode ser o medo do amanhã. Pode ser a pressão financeira. Pode ser essa solidão. Pode ser a doença. Pode ser a sensação de fracasso. Pode ser a culpa. Escolha uma coisa que está mais pesada agora. Quando você faz isso, algo acontece dentro de você. Você para de lutar contra um inimigo invisível. Você para de correr de uma dor sem rosto. Você traz a carga para a presença de Deus com clareza. E o Espírito Santo trabalha com verdade, não com disfarce. Agora vem a segunda parte dessa prática. Depois de nomear, você vai transferir. E transferir é diferente de pedir força. Transferir é tirar das suas mãos. Diga assim: Pai, eu reconheço que isso está me drenando. Eu te entrego esse peso. Me mostra o que é meu fazer e o que é teu cuidar. Percebe como isso muda o seu interior. Você não está apenas falando sobre a dor. Você está entregando a condução. Você está abrindo espaço para a direção. E tem mais uma coisa que eu preciso te alertar, porque muitos se perdem aqui. Às vezes a alma está exausta, não só pelo que você vive, mas pelo personagem que você faz para sobreviver, aquela força forçada, aquela máscara de eu aguento. E se você entendeu o que eu acabei de dizer, então você está pronto para encarar uma armadilha que parece virtude, mas que está te prendendo há muito tempo. A frase eu aguento parece forte, e às vezes ela até começou como coragem, mas para muita gente ela virou uma prisão. Porque tem um momento em que eu aguento deixa de ser fé e vira abandono de si mesmo. Você engole, você cala, você finge que está tudo bem, você continua funcionando, só que por dentro você está se apagando.
E eu quero que você perceba uma diferença importante. Deus te dá força para caminhar, sim, mas Ele não te dá força para você viver esmagado. Ele não te dá força para você negar a sua humanidade. Jesus disse: "Vinde a mim os cansados e oprimidos. Não vinde a mim e aprendam a suportar sozinhos." O convite de Jesus não é para você ficar mais resistente. É para você ficar mais rendido. Porque rendição cura. O "eu aguento" te coloca num lugar perigoso. O lugar em que você se torna seu próprio salvador. Você começa a acreditar que tudo depende de você. E quando tudo depende de você, qualquer falha vira terror. Qualquer atraso vira culpa. Qualquer fraqueza vira vergonha. Isso drena sua alma como um vazamento constante. Agora, eu vou te dar uma solução prática, simples e poderosa, que muda sua postura interna na hora. Você vai fazer uma troca de palavras, mas não é só palavra, é decisão. Toda vez que o pensamento "eu preciso dar conta" vier, você vai responder com firmeza: "Eu posso não dar conta, mas Deus dá. Eu vou caminhar com Ele." E em seguida você faz um ato de entrega específico, não genérico, específico. Você escolhe uma coisa que você está tentando controlar e fala com Deus assim: "Senhor, eu estou tentando controlar isso porque eu tenho medo. Eu reconheço o meu medo, mas eu não vou viver governado por ele. Eu entrego isso nas tuas mãos e aceito ser guiado." Percebe? Você não está negando o medo. Você está colocando o medo no lugar certo, debaixo do governo de Deus. E tem um detalhe que vai te trazer alívio. Quando você abandona o "eu aguento", você descobre que não precisa carregar o peso inteiro para ser amado. Você não precisa estar inteiro para ser cuidado. Você só precisa estar presente diante de Deus com verdade. Agora, segura isso, porque daqui a pouco você vai entender algo que poucas pessoas enxergam. A dor não veio só para te ferir. Em muitos casos, ela está tentando te mostrar algo que você não está protegendo dentro de você. Nem toda dor é castigo, nem toda dor é derrota. Às vezes é Deus permitindo que você perceba que está vivendo acima do que aguenta, abaixo do que merece ou longe do que precisa. Às vezes, a dor é o aviso de que você se afastou do seu centro, da sua paz, do seu lugar em Deus. E quando você tenta calar a dor com pressa, você continua repetindo o mesmo padrão que te trouxe até aqui. Agora vem a parte mais importante. Você não precisa amar a dor para aprender com ela. Quando você aprende a ler essa mensagem, a dor para de ser só sofrimento e começa a virar direção. A dor não é sua identidade. A dor é um mensageiro. Ela chega como um sinal, às vezes gritando, às vezes sussurrando, mas quase sempre dizendo a mesma coisa. Existe algo em você que está precisando de cuidado, de limite, de cura, de verdade. O problema é que a gente tenta se livrar da dor o mais rápido possível e nisso perde a chance de entender o que ela está revelando. Pensa comigo, com calma. Você só precisa parar de lutar no escuro. E eu vou te dar uma prática muito simples para transformar dor em direção sem romantizar sofrimento. Você vai fazer uma pergunta para Deus que quase ninguém faz, e ela muda tudo. Diga assim: "Pai, o que o Senhor quer me ensinar a proteger em mim?" E agora você fica em silêncio por alguns segundos, sem pressa, porque essa pergunta abre uma porta. Talvez a resposta venha como uma lembrança, uma convicção, uma clareza. Pode ser que Deus te mostre que você precisa proteger seu descanso. Pode ser que você precise proteger seu coração de pessoas que sugam sua energia. Pode ser que você precise proteger sua mente de excesso de tela e comparação. Pode ser que você precise proteger sua fé de ambientes que te afastam de Deus. E agora vem o passo prático que transforma essa percepção em saída. Você vai escolher um limite pequeno, mas real, porque limite é espiritual também. Limite é um ato de amor com a sua alma.
Hoje, decida uma coisa que você não vai mais fazer do mesmo jeito. Pode ser responder mensagens a qualquer hora. Pode ser aceitar tudo por medo de desagradar. Pode ser se cobrar perfeição. Pode ser levar para a cama preocupações que não se resolvem de madrugada. Você escolhe um limite e apresenta a Deus assim: Senhor, eu vou proteger isso em mim, porque eu quero ser saudável para cumprir o que o Senhor tem para a minha vida. Repara como a dor muda de lugar. Ela deixa de ser só um peso e vira um guia. E quando você dá esse passo, você começa a encontrar saída não pela força do seu braço, mas pela sabedoria que vem do alto. E agora, eu preciso te preparar para algo bem prático, porque muita gente entende a dor, mas continua presa por um motivo. Ela até ora, mas ora do jeito que só desabafa e não entrega. Existe uma forma de oração que muda o ambiente dentro de você. E quando você aprende isso, o fardo começa a sair do seu peito. Desabafar com Deus alivia por alguns minutos. Mas entregar para Deus muda por dentro. E eu sei que isso parece sutil, mas é aqui que muita gente se perde. Porque tem oração que é só um relatório da dor. E tem oração que é um ato de rendição. A primeira te dá um pouco de alívio. A segunda te devolve direção. Quando você só desabafa, você continua segurando o peso com as duas mãos e apenas fala sobre ele. Você se sente ouvido, e isso já é precioso, sim. Mas o fardo permanece no peito porque você não soltou. Já a entrega verdadeira é quando você permite que Deus conduza o que você não consegue controlar. E tem uma razão espiritual para isso. Jesus ensinou que o fardo dele é leve. Isso significa que existe um jeito de caminhar com Deus em que o peso não te esmaga. Só que esse jeito começa quando você aceita que não precisa carregar tudo para ser digno. Você só precisa confiar. Agora, eu vou te ensinar uma oração simples em 3 movimentos. Ela é direta, bíblica, profunda e prática. Você pode fazer hoje, agora, no seu quarto, no seu carro, no seu silêncio. E se você fizer com sinceridade, você vai sentir o ar voltar. Primeiro movimento, verdade. Você diz: Senhor, aqui está o que eu sinto. E você fala em uma frase simples, sem tentar ser forte. Tristeza, medo, raiva, angústia, confusão. Você escolhe uma palavra verdadeira. Segundo movimento, limite. Você diz: Senhor, aqui está o que eu não consigo resolver. E você nomeia o que está fora do seu alcance. O diagnóstico, a conta, a decisão de alguém, a rejeição, o passado, o futuro. Terceiro movimento, entrega e direção. Você diz: eu entrego isso ao teu cuidado e aceito a tua direção. Essa frase é a chave, porque aqui você para de usar Deus como combustível para continuar carregando e começa a permitir que Deus conduza. Você sai do controle e entra na confiança. Agora fecha com uma pergunta que abre caminho. Diga: Pai, qual é o meu próximo passo com o Senhor hoje? Não é a solução de tudo, é o passo de hoje. Deus trabalha muito com passos. Ele não te dá um mapa inteiro quando sua alma está exausta. Ele te dá luz suficiente para o próximo movimento. E isso já é saída. Se você fizer essa oração e ainda assim sentir o peito apertado, não se assuste. Às vezes o coração não relaxa de uma vez porque ele ficou muito tempo em modo alerta. Por isso, existe um lugar na Bíblia que muita gente ignora, mas que Deus usa para curar profundamente: o lamento. E quando você entende o lamento do jeito certo, você para de se culpar por chorar e começa a ser tratado por dentro. Tem gente que acha que fé é estar bem o tempo todo, que se você chora, se você desaba, se você admite que está fraco, então você está falhando. Mas isso não é fé. Isso é máscara, e máscara cansa a alma. A Bíblia não te chama para fingir força. Ela te chama para ser verdadeiro diante de Deus. O lamento não é desistência. Lamento é uma forma de oração. É quando você não consegue cantar, mas ainda consegue se apresentar.
é quando você não tem palavras bonitas, mas tem sinceridade. E Deus não despreza um coração quebrantado. Pelo contrário, é nesse lugar que Ele toca mais fundo. Pensa nos salmos. Tem salmo que começa com perguntas difíceis. Tem salmo que começa com dor exposta. Tem salmo que parece o coração de alguém que não aguenta mais. E mesmo assim, ali existe fé. Porque fé não é negar a dor. Fé é levar a dor para o lugar certo. Agora, eu vou te dar uma solução prática e acolhedora para você usar hoje. Principalmente se você sente que a oração ficou seca, mecânica, sem alívio. Você vai fazer um lamento guiado, simples, em 4 frases. Não precisa dramatizar, só precisa ser verdadeiro. Primeira frase: Deus, eu estou cansado. Segunda frase: Deus, isso está doendo em mim. Terceira frase: Deus, eu não quero carregar sozinho. Quarta frase: Deus, fica comigo e me sustenta no passo de hoje. Pronto, é isso. Parece simples, mas é profundo. Porque aqui você para de lutar para parecer forte. Você para de negociar com Deus através de performance. Você volta a ser filho. E quando você volta a ser filho, você encontra cuidado. Agora vem um ponto que muda seu corpo também. Quando você se permite lamentar, você libera a tensão acumulada. Você deixa o coração respirar. Você para de prender lágrimas como se fossem pecado. E muitas vezes a cura começa quando a pessoa chora diante de Deus sem se odiar por isso. Se vier choro, deixa vir. Não pede desculpa para Deus por sentir. Deus não se assusta com a sua dor. Ele é pai. E pai de verdade não rejeita o filho quando ele está fraco. Pai de verdade acolhe. E esse acolhimento por si só já é parte da saída. E agora eu vou te conduzir para um passo que muita gente subestima, mas que muda o estado da alma em poucas horas. Porque existe uma exaustão que é alimentada por excesso de vozes. Quanto mais ruído, mais confusão. Quanto mais confusão, mais cansaço. E quando você aprende a reduzir o ruído, você começa a recuperar paz e clareza. Quando a alma está exausta, tem uma coisa que piora tudo sem você perceber: excesso de ruído. E eu não estou falando só de barulho externo, eu estou falando de vozes. Notícia entrando toda hora, comparação nas redes, mensagens que exigem resposta, opiniões que te puxam para todos os lados, vídeos que te deixam acelerado, pensamentos que não param porque você nunca dá silêncio para o seu coração respirar. O ruído cria um tipo de cansaço que parece espiritual, mas começa como sobrecarga mental. Você fica em alerta o tempo todo. Seu corpo até está parado, mas a sua mente está correndo. E aí acontece uma coisa perigosa. Você tenta ouvir Deus, mas só escuta eco do medo, da pressa e da cobrança. A exaustão aumenta porque você não tem clareza. E quando não há clareza, qualquer decisão vira peso. Existe um princípio muito simples aqui. Deus fala com paz. O inimigo, o medo e a ansiedade empurram com confusão. Se você está se sentindo confuso e esmagado, não é falta de fé. Muitas vezes é falta de espaço interior. E o espaço interior não aparece por milagre. Ele é construído com escolha. Agora eu vou te dar uma saída prática que funciona mesmo em dias difíceis, porque não depende de você estar bem. Depende só de uma decisão pequena e firme. Você vai fazer um jejum de ruído por 24 horas. Não é para virar religioso, é para recuperar sua alma. Por 24 horas, você vai reduzir ao mínimo o que te acelera. Menos rede social, menos notícia, menos opinião, menos conversa que te drena, menos tela à noite. Se você precisar usar o celular para trabalho, usa, mas sem se entregar ao fluxo infinito que te deixa ansioso. E aqui está o ponto mais importante. Jejum não é apenas tirar. Jejum também é substituir. Porque se você só tira o ruído, o vazio vira ansiedade. Então você vai preencher esse espaço com algo simples, leve e espiritual.
Separe 2 momentos curtos no dia, 5 minutos cada. No primeiro, você lê um salmo devagar, como quem toma água. Não é para estudar, é para deixar a palavra te lavar por dentro. Pode ser o Salmo 23, pode ser o 27, pode ser o 91. Leia uma vez, depois repita a frase que mais te acalmou. Só isso. No segundo momento, você faz silêncio diante de Deus por 2 minutos, sem explicar nada, sem tentar produzir fé. Só presença. Se vier pensamento, você não briga com ele. Você só volta para uma frase curta. Senhor, eu estou aqui. Me dá paz e direção. E tem uma regra que vai proteger você nesse jejum. Hoje você não vai decidir nada grande no meio do ruído. Não vai tomar decisão importante no impulso, na madrugada, na ansiedade. Você vai esperar sua mente baixar, porque Deus não te guia por desespero, Ele te guia por paz. Talvez você esteja pensando, mas eu não posso parar, tem muita coisa acontecendo. Eu entendo, por isso eu disse reduzir, não desaparecer. O objetivo não é fugir da vida, o objetivo é interromper o ciclo que está te adoecendo, é recuperar o seu centro. Porque quando o ruído baixa, você percebe o que está realmente doendo. E quando você percebe, você para de reagir e começa a escolher. E sabe o que muita gente encontra quando o ruído diminui? Um sentimento escondido que estava comandando tudo por trás. Culpa. A culpa do eu devia. A culpa de não estar conseguindo. A culpa de não ser forte o suficiente. E quando essa culpa aparece, você finalmente entende uma das raízes mais comuns da exaustão da alma. Tem uma frase que parece pequena, mas que tem o poder de esgotar uma alma por anos. Eu devia estar melhor, eu devia ser mais forte, eu devia ter escolhido diferente, eu devia dar conta. Esse eu devia é uma cobrança invisível que anda com você para todo lado. E o pior é que ele nunca te dá descanso. Mesmo quando você faz muito, ele diz que foi pouco. Mesmo quando você tenta, ele diz que foi tarde. E a alma vai sangrando por dentro sem perceber. Deixa eu te dizer com cuidado e verdade. Culpa constante não é arrependimento. Arrependimento te move para Deus com esperança. Culpa te afasta de Deus com vergonha. E vergonha é uma corrente. Ela te faz acreditar que você só pode ser amado quando estiver perfeito, e isso é mentira. Deus te chama pelo nome, não pela performance. A graça não é um prêmio para quem conseguiu, é um socorro para quem não consegue. Agora eu vou te dar uma saída prática e muito libertadora. Você vai fazer um exercício simples de troca de linguagem. Parece básico, mas é profundo, porque palavras viram caminhos dentro da mente. Toda vez que você perceber o eu devia, você vai substituir por eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a confiar. Eu estou aprendendo a descansar. Eu estou aprendendo a recomeçar. Eu estou aprendendo a ser cuidadoso. Isso muda o clima interno, porque eu devia coloca você no tribunal. Eu estou aprendendo coloca você na escola de Deus. E na escola de Deus, você cresce com amor, não com pancada. Agora faça uma oração curta, sem emoção forçada, só verdade. Diga assim: Pai, eu recebo Tua graça sobre a minha limitação. Eu não quero mais ser governado por culpa. Me ensina a caminhar contigo com leveza. E aqui está a parte prática que quase ninguém faz. Você vai escolher uma coisa para se perdoar hoje, uma só. Não é para negar responsabilidade, é para interromper tortura. Pode ser um erro, uma escolha, um atraso, uma fase em que você não foi quem queria ser. Você escolhe uma coisa e diz: eu libero perdão sobre mim, porque Deus já me oferece graça. Eu vou parar de me punir para tentar pagar uma dívida que Jesus já pagou. Isso é muito importante, porque existe gente tentando se castigar para se sentir justa. Só que isso não cura, isso só prolonga a dor. O sangue de Jesus é suficiente. Quando você aceita isso, sua alma começa a respirar. E eu quero te dar um sinal para você perceber se a culpa está te enganando.
Se o pensamento te empurra para o desespero, para o isolamento, para a sensação de que você não merece cuidado, isso não é a voz do Pai. O Pai corrige com amor e aponta caminho. A acusação te joga no chão e diz que não tem saída. E é por isso que eu preciso te conduzir para algo extremamente prático, para a hora em que a crise aperta de verdade. Porque mesmo entendendo tudo isso, tem momentos em que a ansiedade sobe, o corpo acelera e a mente entra em looping. Nessa hora, você não precisa de teoria. Você precisa de um protocolo simples para voltar ao chão e entregar o peso rapidamente. Quando a crise chega, ela não pede licença. O peito aperta, a respiração fica curta, a mente dispara e, de repente, você está tentando sobreviver aos próprios pensamentos. E aí muita gente comete um erro que piora tudo. Tenta resolver a vida inteira dentro de 5 minutos, no meio da ansiedade. Só que ansiedade não é lugar de decisão grande. Ansiedade é lugar de aterrissar. Eu vou te entregar um protocolo de entrega em 3 minutos. Simples, direto. E você pode usar no quarto, no banheiro, no carro, no intervalo do trabalho. Não precisa de cenário perfeito. Precisa de sinceridade. Primeiro passo, presença. Você coloca a mão no peito e diz: Deus está aqui. Não é frase bonita, é âncora. Porque a crise te joga para o futuro e para o medo. Essa frase te traz de volta para a presença. E a presença de Deus não é teoria, é abrigo. Segundo passo, nome. Você diz em uma frase: o que eu estou sentindo agora é... Pode ser medo, pode ser desespero, pode ser angústia, pode ser cansaço. Você escolhe uma palavra. Isso desarma o pânico, porque o pânico cresce quando tudo vira uma massa confusa. Terceiro passo, transferência. Você diz: Pai, eu entrego isso nas tuas mãos agora. E aqui vem o detalhe que muda o jogo. Você completa assim: me mostra o passo pequeno que eu consigo dar nos próximos 10 minutos, porque Deus te guia por passos. E a crise diminui quando você para de exigir um salto e aceita um passo. Agora, para fechar o protocolo, você vai fazer uma ação pequena e concreta, algo físico, simples e imediato. Levantar e beber água, lavar o rosto, abrir a janela e respirar por 1 minuto olhando para o céu. Tomar um banho. Caminhar dentro de casa por 2 minutos. Por quê? Porque o corpo e a alma conversam. Quando seu corpo entende que não há perigo imediato, a mente começa a baixar. E quando a mente baixa, você consegue ouvir Deus melhor. Se você fizer isso e o pensamento voltar em looping, você não briga com ele. Você repete o protocolo, sem se culpar, sem se chamar de fraco. Você só volta para o básico. Deus está aqui. Eu sinto isso. Eu entrego. Qual é o próximo passo? E deixa eu te dizer algo como pastor. Isso não é falta de fé, isso é prática de fé. Fé não é uma emoção constante. Fé é uma decisão repetida. É você voltar para Deus toda vez que a tempestade tenta te levar. Agora tem um ponto que vai te dar ainda mais clareza, porque muita gente vive exausta, porque não sabe distinguir o que está ouvindo por dentro. Tem a voz de Deus, tem a voz do medo e tem a voz da acusação. E se você confunde essas vozes, você toma decisões no escuro. Quando você aprende a discernir, a alma para de ser empurrada e começa a ser conduzida. Nem todo pensamento que passa pela sua cabeça é verdade. E isso parece óbvio. Mas quando a alma está exausta, você começa a tratar qualquer pensamento como se fosse uma sentença. Você sente medo e acha que é intuição. Você se culpa e acha que é consciência. Você se desespera e acha que é realidade. Só que existe algo espiritual aqui. Existem vozes diferentes falando dentro de você, e se você não aprende a discernir, você vira refém. Eu vou te dar um filtro simples, bíblico e prático para reconhecer 3 vozes: a voz de Deus, a voz do medo e a voz da acusação. A voz de Deus traz direção e paz.
Às vezes ela confronta sim, mas ela não humilha, ela aponta caminho, ela chama você para perto, ela produz esperança, mesmo quando pede mudança. Quando é Deus, você sente clareza e firmeza, não pânico. A voz do medo traz urgência e confusão. Ela sempre exige agora. Ela sempre anuncia desastre. Ela te empurra para o controle. Ela faz você imaginar o pior como se fosse certeza. Quando é medo, você perde o chão e começa a correr por dentro. A voz da acusação traz condenação e vergonha. Ela não quer que você mude, ela quer que você se odeie. Ela usa palavras absolutas. Você sempre erra. Você nunca consegue. Você é um fracasso. Ela te isola, te deixa sem coragem de orar, porque ela quer separar você de Deus. Agora a solução prática. Toda vez que um pensamento forte vier, você vai fazer 2 perguntas curtas, e essas perguntas vão te proteger. Primeira pergunta: isso me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Se te aproxima com humildade e esperança, existe luz. Se te afasta com vergonha e desespero, tem engano. Segunda pergunta: isso me dá um passo ou me dá um peso? A voz de Deus te dá um passo, mesmo pequeno. A voz do medo e da acusação te dão um peso que paralisa. E aqui está o movimento que muda a sua noite, especialmente quando a mente começa a acusar. Você responde em voz baixa, como quem coloca uma placa na porta: eu rejeito a acusação. Eu recebo direção. Deus não fala comigo por condenação. Deus fala comigo por amor. Se você puder, abra a Bíblia em uma frase simples e repita como verdade para a sua alma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou então, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Você não precisa decorar capítulos, você precisa de uma âncora. E quando você identificar que é a voz de Deus, você não discute. Você obedece no pequeno, porque obediência no pequeno devolve dignidade. Ela tira você do caos e coloca você no caminho. Agora eu quero te preparar para um ponto que quase ninguém gosta, mas que é onde a saída começa de forma mais real. Quem está exausto quer uma solução gigante, imediata, como se Deus fosse abrir uma porta enorme de uma vez. Às vezes, Deus faz isso sim, mas na maioria das vezes, Ele começa com um recomeço pequeno, consistente, sustentável. E esse pequeno recomeço, quando você aceita, muda a sua vida sem te quebrar no processo. Quando você está exausto, você quer uma saída grande, um milagre que apaga tudo de uma vez, uma virada que resolve anos em uma noite. E eu não vou mentir para você, Deus pode fazer isso, Ele é Deus. Mas existe um jeito mais comum de Deus restaurar quem está cansado. Ele começa pequeno, porque Ele não quer só te tirar do buraco. Ele quer te ensinar a não voltar para o mesmo buraco. O recomeço que Deus abençoa geralmente parece simples demais para a mente ansiosa, parece pouco, parece lento, e é exatamente por isso que funciona, porque o que te quebrou não foi um único dia ruim, foi um acúmulo. E o que te cura também é um acúmulo, só que agora de escolhas pequenas, fiéis e sustentáveis. Eu quero te dar uma solução prática para os próximos 7 dias. 7 dias, não para você virar outra pessoa do nada, mas para você recuperar seu centro. Você vai escolher um compromisso pequeno com Deus que você consegue manter mesmo estando cansado. Escolhe uma dessas práticas, apenas uma, e faz por 7 dias. Você acorda e antes de tocar no celular, diz uma frase de entrega: Pai, eu te entrego meu dia e recebo tua paz. Me guia no passo de hoje. Ou você lê um salmo por dia, devagar, sem pressa, só para sua alma ser lavada. Ou você separa 10 minutos sem tela, em silêncio, para estar com Deus, mesmo sem sentir nada. Pequeno, mas fiel. O segredo não é intensidade, é constância, porque constância é o que refaz por dentro o que a exaustão desfez. Agora vem uma chave que vai te libertar de uma cobrança tóxica.
Você não vai medir sua fé pelo quanto você sente. Você vai medir sua fé pelo quanto você volta. Você caiu, volta. Você desanimou, volta. Você não conseguiu manter ontem, volta hoje. Deus não está te cobrando perfeição. Deus está te chamando para relacionamento. E tem uma forma bem prática de você saber se está recomeçando com Deus ou recomeçando sozinho. Se você está tentando fazer tudo na força, você se sente pressionado. Se você está recomeçando com Deus, você se sente guiado. Guiado não significa sem dificuldade, significa com sentido. E eu quero colocar uma imagem no seu coração. Pensa em Pedro. Ele negou Jesus, caiu feio, se envergonhou, e ainda assim Jesus não descartou Pedro. Jesus restaurou Pedro com passos, uma conversa, um olhar, um chamado de volta. Assim Deus faz com a gente. Ele não te joga fora no seu cansaço. Ele te reencontra no seu cansaço. Agora, a parte final precisa ser um momento de decisão. Porque entender é bom, mas entregar muda a vida. Existe uma troca sagrada que Jesus oferece, o seu fardo nas mãos dele e o fôlego dele dentro de você. Se você fizer essa troca de verdade, você não vai sair daqui perfeito, mas vai sair daqui mais leve. E é isso que nós vamos fazer agora. Agora é o momento da troca sagrada, e eu quero que você entenda isso com todo carinho. Deus não te pede para carregar sozinho. Ele nunca pediu. Foi você que foi se acostumando a fazer tudo no braço, no limite, na pressão, até acreditar que pedir ajuda era fraqueza. Mas Jesus não te chama para ser forte o tempo todo. Ele te chama para estar com Ele. E com Ele, o fardo muda de lugar. A entrega verdadeira é quando você para de segurar o que te destrói e começa a confiar o que te destrói. Não é negar a dor, não é fingir que está tudo bem. É dizer, eu não vou mais ser meu próprio salvador. Eu vou ser filho, eu vou ser cuidado, eu vou caminhar com Deus. Agora eu vou te conduzir em uma oração guiada, simples, direta e profunda. Se você puder, feche os olhos por um momento. Se não puder, só acompanhe com o coração. Pai, aqui está a minha dor. Eu não vou enfeitar, eu não vou disfarçar. O Senhor sabe o que eu carrego. O Senhor sabe o que pesa em mim. E hoje eu decido parar de aguentar sozinho. Eu te entrego esse fardo. Eu te entrego esse medo. Eu te entrego essa exaustão. Eu te entrego o que eu não consigo controlar, o que eu não consigo resolver, o que eu tenho tentado suportar na força. Jesus, eu te recebo como descanso. Eu recebo tua paz no lugar da minha ansiedade. Eu recebo tua direção no lugar da minha confusão. Eu recebo tua graça no lugar da minha culpa. Espírito Santo, sopra a vida dentro de mim. Sopra fôlego onde eu só tenho cansaço. Cura o meu interior, silencia o ruído, fortalece meu coração, me dá sabedoria para o passo de hoje. Só o passo de hoje. Eu não preciso resolver tudo agora. Eu só preciso caminhar contigo. Pai, guarda minha mente, guarda meu sono, guarda minhas decisões, e quando eu sentir que vou desabar, me lembra que eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero te convidar a fazer um gesto de decisão. Escreva nos comentários, eu entrego. E em uma frase, diga qual dor você está colocando nas mãos de Deus hoje. Não para se expor além do que você quer, mas para marcar esse momento como um altar. Porque quando você declara, você fortalece sua escolha. E deixa eu terminar te acolhendo com amor e carinho. Você não é fraco por estar cansado. Você é humano. E Deus não se afasta da sua fraqueza. Deus se aproxima, que a paz de Cristo visite sua casa, sua mente e seu coração. Que você durma com menos peso, que você acorde com mais fôlego e que passo a passo você encontre a saída que Deus já está abrindo para você. Fique na paz de Deus.